Olá, traders, meus queridos investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo módulo do nosso workshop. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte teórica, aliás, na parte prática do gráfico. A gente vai começar a entender como que faz as análises, como que lê o gráfico, e para isso a gente vai falar um pouquinho sobre candlesticks. Bom, agora vocês já têm conhecimento sobre o que a gente vai operar, vocês têm a conta na corretora, e você tem também a plataforma que a gente vai utilizar no nosso curso. Agora, como que a gente vai operar nessa plataforma? O que a gente vai operar? Candlesticks é o gráfico que a gente vai utilizar. O que é um candlestick? Podem ver nesse gráfico aqui, tem um monte dessas barrinhas verde, vermelha. Podem ver aqui, ó, uma barrinha verde, por exemplo, ela sobe, deixa uma sombra aqui, a vermelha desce. Vamos entender um pouquinho mais como que funciona isso. Para você ler um candlestick, você tem que pensar, ele é um cabo de guerra, é uma briga entre compradores e vendedores. Vejam bem, um candle de alta. Temos esse nível aqui de baixo, que é onde abre o preço. Vamos supor, aqui nesse nível de abertura, o gráfico está em R$10. Aqui 11, aqui 12 e aqui embaixo 9. Um candle abre a R$10, de alta, por exemplo, ele desce até 9, deixa essa sombra aqui, essa linha a gente chama de sombra, sobe até R$12, cai mais um pouco e fecha em 11. O que significa isso? Significa que ele teve essa variação em um determinado tempo. Esse cabo de guerra deixa sombras para baixo e para cima, e no meio, essa parte colorida, a gente chama de corpo real do candle. Você tem que entender que isso representa a psicologia de mercado. O que está acontecendo? Tenta entender o que o candle está querendo te falar. Por exemplo, aqui, abriu aqui, veio até aqui, subiu e fechou. Daí abriu um candle de baixa. A abertura dele, o funcionamento dele é exatamente o mesmo, só que ao contrário. Olha aqui. Ele abre aqui em cima, sobe até aqui, cai até aqui e fecha aqui. Vamos tentar usar essa ferramenta de desenho para vocês entenderem. Abertura. Abriu aqui, caiu aqui, subiu até aqui, mas fechou aqui. Daí nisso abriu um candle de baixa. Ele subiu até aqui, caiu até aqui e fechou aqui. Isso é a representação do preço. Tempos gráficos. Nos tempos gráficos, cada candle representa a negociação ou variação de preço de determinado ativo no tempo gráfico escolhido. Por exemplo, no tempo gráfico de 15 minutos, cada candlestick representa a variação que ocorreu naquele ativo durante 15 minutos. Vamos ver nesse gráfico aqui, por exemplo, esses candles. Tá vendo esse primeiro candle aqui? Esse cabo de guerra, como a gente chama? Ele representa toda a negociação que ocorreu naquele ativo durante 15 minutos, se você escolher um tempo gráfico de 15. Cada barrinha dessa aqui representa 15 minutos no gráfico. O mesmo vale para um gráfico de 5 minutos. Só que veja bem, esse é o mesmo ativo, só que num gráfico de 5 minutos. Estão entendendo? Enquanto essa primeira vela, o primeiro candle, tem apenas num gráfico de 5 minutos, ela é representada por 3. Por quê? 5, 10 e 15. Veja como um gráfico de 5 minutos ele fica mais detalhado. Você pode fazer mais análises nele. Isso aqui é muito importante saber, a gente já vai descobrir por quê. Por exemplo, essa primeira perna aqui de alta tem 5 candles. Num gráfico de 5 minutos, ela vai ter 15 candles, porque tem 3 vezes mais barras. E por que isso é importante para a gente usar na nossa análise? Vocês entenderam que o 15 minutos é uma análise mais macro do ativo? Você consegue ver tempos maiores, enquanto um 5 minutos ele representa um detalhe um pouco maior. Eu vou desenhar aqui uma perna de alta, uma correção e uma outra perna de alta. Vamos supor que isso aqui é um gráfico de 15 minutos. Olhe como o gráfico de 5 minutos se comporta nesse período. Ele sobe, ele cai aqui, sobe aqui um pouco, cai mais, sobe,
Daí muda o comportamento para fazer a correção do 15 minutos. A correção ela serve para tendência principal pegar mais impulso para continuar. Agora veja aqui, 5 minutos, continuou, voltou a subir, porque terminou a correção no gráfico de 15 minutos. Beleza. O que a gente vai estar buscando? Para explicar isso um pouquinho melhor para vocês, eu vou dar uma pincelada no nosso próximo módulo, que a gente vai explicar topos e fundos e tendência. Ó, uma tendência de alta, ela representa por topos mais altos, isso aqui é um topo, ó, topo mais alto que o anterior e fundo mais alto que o anterior, certo? Beleza. Então, para a gente confirmar uma tendência, o que precisa? Precisa romper um topo, uma tendência de alta, no caso. Precisa um topo ser rompido. Quando esse topo é rompido, significa que o gráfico está em tendência de alta, ele tende a continuar subindo. Como que a gente pode melhorar a nossa operação usando isso? Olha, o gráfico de 15 minutos, ele tem muito mais pontos para ser alcançados. É um gráfico muito maior, você pode lucrar mais com ele. Veja bem, isso aqui é o rompimento do 15 minutos, que acontece nesse lugar aqui, que confirma a tua tendência de alta. Você vai fazer a entrada, uma compra aqui, por exemplo, para um alvo aqui em cima, certo? Se você trouxer isso para o gráfico de 5 minutos, você consegue antecipar essa compra, fazendo você ter um stop um pouco mais barato e a tua entrada é antecipada, deixando um pouco mais de lucro para você. Você consegue pegar um movimento maior. Olha aqui, o rompimento dos 5 minutos é nessa perna aqui. Aqui rompe, você compra buscando o alvo do 15 minutos. Olha como ele é maior. Você ganha mais pontos usando isso. E por que você tem que estar sempre olhando o gráfico maior, o de 15 minutos? Porque, como a gente viu, a tendência ela representa rompimentos. E aqui embaixo, veja, os 5 minutos, ele mudou o comportamento. Ele está rompendo um fundo. Opa, virou tendência de baixa. Tudo bem, no gráfico de 5 minutos pode ser. Porém, veja que o 15 minutos está em tendência de alta. Se você vender aqui, olha onde você está vendendo. No final da correção do 15 minutos, ele já vai voltar para cima. Então você tem que estar sempre acompanhando o gráfico maior para você não cair em furada, certo? Vamos continuar. Tempos gráficos. A gente está fazendo day trade nesse curso. Eu não vou ensinar swing trade porque não é a nossa especialidade. Então, no day trade, a gente vai usar o gráfico de 1 minuto apenas para fazer um ajuste fino nas operações, o gráfico de 5 minutos para fazer as entradas corretas e o gráfico de 15 minutos para confirmar o lado que a gente está operando, certo? Aqui no swing trade são operações que você compra hoje para vender semana que vem, quando atingir o seu alvo, certo? Você vai usar, se você tiver interesse, um gráfico de 60 minutos para fazer o ajuste fino, um gráfico diário como gráfico principal e o gráfico semanal como confirmação da tendência. Vamos lá. Padrões de candle mais importantes. Os padrões de candle são formações que se repetem ao longo da história e por muitas vezes traduzem a psicologia de mercado naquele momento, ou no bom português, como o mercado está se comportando conforme a cabeça de todos que estão operando. Ele representa nada mais do que as emoções humanas. Vamos entender um pouquinho mais para frente isso aqui. Padrões de candle. Martelo de alta. Veja bem. Lembra que eu falei que você precisa tentar ler o candle, entender o que ele está querendo dizer? Veja esse padrão aqui. O que significa isso? Olha, o candle teve abertura aqui, daí começou a entrar muita força vendedora, vendedor, que já vinha uma força vendedora alta. Daí a força compradora começou a responder. Começaram a comprar, não sei por qual motivo, talvez viram que era um ponto importante ali, e começaram a comprar. Daí deixou essa sombra enorme aqui embaixo e fechou um gráfico positivo, um candle positivo. O que significa isso? Que a força compradora conseguiu retomar a sua força, e o gráfico agora pode subir. É um indicativo de reversão de tendência. Só que ele só funciona se você vier depois de uma tendência de baixa muito forte. Não adianta você achar isso no meio do gráfico, que não vai funcionar. Ele é um indicativo de reversão de tendência. Vamos continuar. Martelo de baixa. Isso aqui o povo gosta de chamar nos livros de estrela cadente.
Eu acho que o cara tava meio bêbado quando viu uma estrela cadente aqui. Tudo bem. Eu chamo de martelo de baixa, por quê? Porque é exatamente a mesma coisa do martelo de alta, só que ao contrário. Veja você que ele vem depois de uma tendência de alta longa e deixa um martelo aqui de baixo, deixa uma sombra enorme aqui. O que significa isso? Exatamente a mesma coisa do martelo de alta. Entrou a força compradora aqui, compradora, compradora. De repente a força vendedora começou a responder e começou a trazer o preço para baixo, para baixo. E o candle fechou negativo. Depois disso você vê uma baixa aqui nesse ativo. Engolfo de alta. O engolfo de alta é um padrão formado por dois candles. Primeiro um candle com corpo real grande e logo após um candle positivo que engolfa esse candle anterior. Isso significa que a força compradora está muito forte e o gráfico tende a subir. Engolfo de baixa. Exatamente a mesma coisa que o engolfo de alta, só que ao contrário. Você vê dois candles aqui, um positivo com corpo real grande e outro negativo que engolfa esse candle. Isso significa também que a força vendedora está ficando mais forte, indica que o gráfico tende a cair também. E pessoal, de padrões de candle é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês forem pesquisar em livros e artigos sobre padrões de candle, vocês vão encontrar muito padrão. Só que como eu falei para vocês, eu estudei cada um deles, apliquei cada um deles no gráfico e eu não vou botar nenhum aqui que vai custar tempo pra gente. Porque eu já testei todos e os que funcionam são esses. Os outros são só para encher linguiça, como eu já falei. Eu não vou ficar tomando tempo de vocês aqui. A gente está sendo objetivo e eficaz, certo? Na próxima aula a gente vai exemplificar isso aqui na plataforma. Vamos aprender a utilizar o MetaTrader e ver as notícias do dia antes de acompanhar as operações, certo? Pessoal, muito obrigado por essa aula, pelo seu tempo. A gente se vê na próxima aula. Até mais.